Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à jornada Descomplica a Obra. Eu sou a Pamela Rezende, arquiteta e especialista em gestão de obras. E eu quero compartilhar com você porque essa é o meu trabalho, a minha profissão, com mais de 18 anos de experiência. E nesse tempo todo eu consegui já realizar a gestão de mais de 160 mil metros quadrados de área construída. Desde projeto até a parte de gestão completa, a entrega das chaves para o cliente. Então, é uma trajetória de vida que eu acho que é tão importante a gente poder compartilhar com outros profissionais da área, principalmente se você é aquele que está começando agora, se você está querendo embarcar na gestão de obras, se você está querendo atender os seus clientes, desde o projeto ali, né, desde o começo do sonho até a entrega final, a realização da construção de uma casa, da construção do seu negócio, de uma empresa, enfim, a gente poder ajudar o nosso cliente do início ao fim. Então, o objetivo da jornada é poder compartilhar com você essa experiência, né, trazer todas as dificuldades, né, que eu tive desde o início, ainda mais porque quando eu comecei eu não tive um mentor do meu lado, eu não tinha um curso de gestão de obras, eu não sabia como fazer, né? Então eu quero compartilhar com você todas as dificuldades, né, tudo aquilo que me fez desistir de obras, porque daqui a pouco eu vou contar para vocês melhor como que foi isso, mas chegou um momento da minha carreira que eu desisti, simplesmente parei de fazer gestão de obras por causa de inúmeras dificuldades e problemas que eu fui encontrando. Então, eu quero compartilhar isso com você, para que você não passe pela mesma coisa que eu passei, né? E também quero contar para você como que eu virei a chave e voltei a fazer gestão de obras de uma forma totalmente diferente. Foi quando eu percebi que eu poderia faturar mais, né, com menos horas de trabalho, se eu tivesse uma boa gestão. Eu teria menos problemas, menos dor de cabeça, menos insatisfação do meu cliente, porque a partir do momento que a gente consegue, né, fazer uma gestão de qualidade, a gente não precisa ficar refém só de vender projeto. Né? Se você é arquiteto, design de interiores principalmente, a gente acaba trabalhando muito mais na área de projetos do que na área de gestão. Né? Os engenheiros civis, eles acabam indo mais para essa área porque a faculdade de engenharia prepara um pouco mais, né, para esse campo. Mas nós da arquitetura, da design de interiores, que não tivemos isso, a gente fica muito inseguro para começar. Então, às vezes, a insegurança bate de uma forma que a gente não consegue direito fazer a gestão da obra, a gente não sabe, aí a gente pensa, não, acho que é melhor eu ficar aqui na minha zona de conforto, que é projeto, né, que é estar fazendo ali um render bem feito, um projeto até executivo. Mas muitas vezes a gente se depara com o quê? Fazemos um projeto, mas não sabemos detalhar ele profundamente, justamente porque falta essa conexão com a obra, falta essa conexão com a execução. Então, o objetivo dessa jornada é compartilhar com você essas coisas, compartilhar o meu método, como foi que eu consegui desenvolver um método de gestão de obras eficiente para minha empresa, e eu quero compartilhar isso com vocês, certo? Então, essa jornada, né, o que a gente vai falar nela? Então, a gente vai falar sobre o que é gestão, né, quais são os pilares da gestão de obras, quais são os principais erros, aquilo que você não pode fazer, né, porque assim a gente pode pensar, mas o que eu tenho que fazer? Mas também é importante saber o que não fazer. Então, a gente vai falar sobre os principais erros dentro de obra, o que um gestor comete de erros e aquilo que traz para ele uma falta de confiança com o seu cliente, porque quando a gente fica inseguro e não sabe fazer uma gestão de qualidade, a gente passa uma insegurança e aí falta confiança. Então, uma das coisas que eu percebi que eu sempre consegui passar para o meu cliente desde o início é a confiança. Então, desde eu bem novinha, me formei, eu entrei na faculdade com 17 anos, me formei com 22, né, 5 anos de faculdade. E eu lembro que os meus primeiros clientes, eles já tinham uma confiança absurda em cima de mim. Então eu conseguia passar essa confiança para eles, mesmo ainda não sabendo tudo sobre gestão de obras. Então isso é uma coisa que eu quero contar para vocês também. Então aqui eu quero falar nessa jornada sobre os processos necessários, né? Então o que é interessante a gente saber?
onde é legal a gente investir mais tempo, onde a gente tem que ter parceiros, onde a gente não tem, quando que é necessário ter uma ferramenta específica, quando não é, né? Então eu quero falar dessas coisas, compartilhar isso com vocês. E também uma coisa super importante que é muito pouco falado na nossa profissão, que é a precificação. Como que a gente precifica os nossos serviços, né? Então como que você vai passar uma proposta de orçamento para o seu cliente e condizente com o mercado, mas não só condizente com o mercado, mas condizente também com o seu negócio, com a sua empresa. Não adianta a gente cobrar barato para fechar e ter prejuízo depois e não adiantar nada, né? Então a gente também vai falar sobre isso nessa jornada. Então eu quero que você aproveite bastante, pegue caneta, caderno, iPad, enfim, a forma que você quiser para anotar, porque a gente vai falar de muitas coisas interessantes que vai ser de grande valia para você nessa jornada e na sua carreira para fazer gestão de obras também, certo? Então, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha história, porque eu acho que assim, eu como arquiteta também sou como você. Eu acredito que na minha vida eu tinha um sonho logo quando eu me formei, que era ter um escritório que desse certo, um escritório lucrativo, onde eu tivesse clientes bons, clientes que valorizassem o meu trabalho, clientes que gostassem do que eu fizesse, que eu pudesse realizar sonhos, que eu pudesse implementar ideias, que eu pudesse resolver os problemas dos meus clientes, seja eles residenciais, comerciais, né, corporativos, da área de saúde, enfim, eu já trabalhei em diversas áreas, e em todas elas sempre foi uma vontade muito grande de melhorar a vida das pessoas no ambiente construído. Então, nós como profissionais da construção civil, devemos, eu acho que é um senso de dever, né, que a gente tem, mas também de realizar sonhos e melhorar a vida das pessoas, porque a partir do momento que a gente consegue entregar uma obra de qualidade, uma obra bem executada, um projeto bem pensado, que atenda às necessidades reais do cliente, a gente consegue trazer realmente valor para aquela construção, valor para aquele imóvel. Não é só uma questão estética, mas é uma questão que engloba várias áreas. E fazer uma boa gestão também traz isso, porque a gente pode até pensar muitas dessas coisas no projeto, né? E deve-se pensar. Mas tem coisas que às vezes a gente só consegue ver no momento da construção, no momento da execução. Então, é muito importante a gente conseguir fazer isso. Então, quando eu estava lá me formando, né, quando eu estava há 15, né, eu me formei em 2006, então, eu tinha esse sonho. Então, eu pensava, nossa, onde que eu quero estar lá na frente, né? Onde que eu quero chegar? E hoje eu me vejo uma pessoa muito realizada na minha profissão. Eu gosto muito do que eu faço, já faço há muitos anos, e eu vejo que tudo que aquilo que eu sonhava para mim lá atrás, eu consegui realizar hoje. Teve muito estudo envolvido, né, muita capacitação, mas eu acho que eu cheguei aonde eu sonhava em chegar. Então, assim como você, eu sonhava em ter isso, né? Então, imagina, a gente passa ali por 4, 5 anos de faculdade que não são fáceis, né? Faculdade de arquitetura, de engenharia, né, de curso de design de interiores, são cursos puxados, né? A gente passa a noite, vira a noite projetando, a gente fim de semana, não tem sábado, não tem domingo, e chega na vida profissional, a gente se depara com coisas muito parecidas. E a gente conseguir ter métodos nas coisas facilita muito para que a gente consiga ter uma vida mais leve, porque isso é uma questão que é muito difícil, né, nas nossas áreas, tanto de construção como de áreas de projeto, né? Então, quando eu me deparei com o mercado de trabalho, eu percebi que as coisas não eram como eu tinha visto na faculdade. Então, na faculdade, a gente está lá estudando, projetando, e a gente pensa, nossa, eu vou sair fazendo grandes construções, grandes projetos. E não é assim quando a gente sai. Às vezes a gente sai pegando uma coisa pequena para fazer, a gente ainda não tem portfólio, a gente ainda não tem referências, não temos indicações, as pessoas ainda não sabem do que a gente é capaz, né? Então, a gente tem aquele sonho de estar evoluindo, né? E fazer todos aqueles 5 anos de estudo se transformar numa empresa, né, num negócio lucrativo, num negócio que a gente se sinta realizado em fazer.
Então, o que me motivou a entrar nessa área de obras era porque eu tinha muita vontade de melhorar os meus projetos. Eu achava que eu nunca estava projetando bem o suficiente. Então, quando eu ia fazer um projeto, eu não sabia direito como as coisas aconteciam. E eu pensava, nossa, se eu estiver na obra, eu vou saber, eu vou ver também acontecer. Então, eu tinha uma vontade muito grande de ver as coisas sendo executadas. Então, era aquela vontade de imaginar, nossa, eu desenhei essa casa, ela vai ser construída. Nossa, eu desenhei esse até coisas pequenas, né? Desenhei uma marcenaria, eu queria vê-la ser construída, eu queria ver sair do papel. Então isso foi uma das grandes coisas que me motivou logo no início a entrar nesse mundo da obra e sair do escritório, né? E também ir para parte da execução. E aí foi nesse contexto que, né, eu tava ali me formando e aí chegou o meu primeiro cliente. Gente, imagina a ansiedade, né, a alegria de poder estar fazendo um primeiro projeto. Então, esse cliente, ele me chamou para fazer um projeto para casa dele. Então, ele tinha comprado uma casa, só para você entender, uma casa de até grande, 800 metros quadrados, e entre garagem, né, e área externa e interna. E aí ele me pediu para fazer o projeto de interiores para ele. Então, para mim já era uma coisa, nunca, né? Imagina, tava na faculdade, não tinha nenhum cliente, de repente apareceu esse cliente pedindo esse projeto. E aí eu fui lá, fiz o projeto, né? Cheio de, como vou dizer, não sei se bem erros, mas acho que faltando informações, porque eu não sabia ainda o que uma obra pedia, né? Eu não sabia o que uma obra tinha de necessidade de projeto, porque hoje, quando eu vou fazer um projeto para uma obra, eu já sei tudo aquilo que a obra vai precisar, eu já sei aquilo que vai facilitar a vida do meu fornecedor, aquilo que vai facilitar a vida das instalações, né? O que eu preciso mandar, em que momento eu preciso mandar, onde eu preciso pôr cota, onde eu não preciso, o que é de mais, o que é de menos. Mas naquela época eu não sabia, então eu fiz aquilo que eu aprendi na faculdade e entreguei para o meu cliente. E em momento algum, olha só, eu já estava ali formada, né, o meu primeiro cliente na mão, e aí por falta de experiência total, em momento algum eu pensei em chegar para aquele cliente e falar: cliente, você quer que eu acompanhe a obra para você? Olha só que potencial que eu estava perdendo. Então imaginem, era um cliente que ia construir fazer toda aquela reforma, me contratou para fazer um projeto e eu nem para oferecer a gestão para ele. Claro, eu nem fazia ideia de como fazer isso, nem como começar. E aí o cliente me pagou, me comprou ali o projeto, entreguei para ele e ele foi fazer sozinho aquela reforma. Olha a falta, né, de experiência da minha parte. Mas o que aconteceu? Passou, assim, alguns meses, aquele cliente me ligou, eu já achando que a casa estava pronta, né? Na minha cabeça eu falei, nossa, ele tá me ligando para dizer que acabou, que eu posso ir lá ver o meu projeto pronto. E aí, para tristeza geral, esse cliente me liga falando que a obra estava parada. Por quê? Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, a gente contratou um empreiteiro, ele veio aqui, fez tudo errado, dispersou material, ele fez coisa que não era para ser feita, enfim, a obra parou, a gente está desesperado e aí nós estamos te ligando se você não pode vir ajudar a gente. Aí eu falei, mas o que vocês querem que eu faça? Aí eles falaram, você não pode vir aqui cuidar de tudo, fazer a obra andar? Aí na hora eu pensei fundo, né, ali, falando de o que eu vou responder. Aí eu falei, tá bom, vou fazer assim, pode contar comigo. Marquei uma reunião com eles para ir lá ver o que estava acontecendo, ver a obra, ver o projeto, o que tinha sido feito de certo e errado, né, para me poder seguir. Agora imagina, uma criança, né, 22 anos, recém-formada, sem saber, sem ter nada de conhecimento de gestão, e pegar ali o primeiro cliente pedindo uma gestão de obras, ainda mais de uma obra que já estava dando errado. E aí eu cheguei lá e vi um monte de coisas erradas, mas também vi várias coisas passou batido por mim, porque eu não sabia o que era certo e errado direito ali naquele momento. E aí esse cliente chegou para mim e falou, vamos fechar? E aí eu passei um valor super baixo para ele. Eu não fazia nem ideia de como cobrar. Basicamente, aquilo pagou minha gasolina por aqueles meses, né? Essa obra, para vocês terem noção, durou 9 meses, né? Até a gente entregar e o cliente se mudar. E hoje em dia eu vejo que essa obra poderia ter durado menos, né? Mas naquela época, não sabia, foi 9 meses.
praticamente o que eu cobrei foi o meu custo ali de alimentação, porque eu passava o dia inteiro dentro da obra, eu não sabia como fazer as coisas, né? Então eu ia de manhã para a obra, ficava o dia inteiro dentro dessa obra. Olha só, né, o custo disso, que eu não fazia ideia de como funcionava. E ali eu fui vendo que um monte de coisas, né, iam acontecendo, porque eu não sabia fazer. Então eu não sabia direito o que orçar, como fazer um bom descritivo, eu não sabia como passar esses orçamentos direito para o fornecedor, como me reportar para o cliente. Então eu vi que várias coisas foram dando errado por falta de conhecimento, por falta de métodos. Então, para uma obra dar certo, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer que é responsabilidade do gestor. Tem coisas que são responsabilidades dos empreiteiros, dos prestadores de serviço. E tem coisas que é nossa responsabilidade. E aí, por falta disso, muitas coisas dão errado. E aí, hoje, olhando para trás, eu vi um monte de coisa que deu errado. Teve coisas que deram certo, talvez ali por sorte, não sei, mas teve coisas que deram errado. E aí, o que aconteceu ao longo desses 9 meses? Eu aprendi absurdamente. Aprendi muita coisa. Eu falei, nossa, isso aqui é melhor ser feito assim. Nossa, isso aqui podia ter sido feito diferente. Ganhei pouco, né? Mas aprendi muito. Então, o meu desejo ali naquele momento era realmente de aprender. Era o meu primeiro cliente. Eu não estava tão preocupada com dinheiro. Mas eu não sabia nada de gestão, então o meu desejo era ali entregar aquela obra, era ver o brilho no olhar do cliente, porque quando eu entreguei a obra, que eu vi aquele cliente se mudando, planejando a mudança, curtindo aquele espaço, aquilo me deu uma satisfação tão grande de ver que eu participei daquele sonho, desde ali do projeto até a entrega final. É tão gostoso passar por isso, é tão bom quando você recebe um abraço do seu cliente e ele te agradece por ter realizado o sonho dele. Então, eu acho que nós somos ali, a gente cria sonhos e a gente realiza. A gente não só cria, como a gente realiza. Então, é muito gostoso participar disso. Então, o meu desejo naquele momento era isso, era ver o olhar do cliente, a alegria dele. Porém, eu tive muitas dificuldades, né? Então, eu não sabia direito o que as pessoas estavam fazendo, né? Eu não sabia como fazer um bom orçamento. Por exemplo, eu não sabia reportar para o cliente problemas que iriam gerar mais custos. Então, o cliente aparecia na obra e falava assim, então, eu não gostei dessa parede aqui, demole, tira fora, não gostei, quebra. Aí eu, tá bom, eu ia lá e mandava o pedreiro quebrar, aí quebrava. Aí o cliente via quebrado. Não gostei, quebrado. Põe a parede de volta. Aí eu ia lá e punha a parede de volta. E só que em momento algum eu chegava para o cliente e falava assim, então, tá vendo essas suas mudanças? Isso aí vai gerar custo. Isso aí vai gerar extra. E eu não falava isso para ele. E aí o pedreiro vinha depois para mim com um papelzinho aqui, olha, tá aqui, ó, os seus custos extras. E eu falava, meu Deus, e agora? Como que eu vou falar para o cliente? Porque eu tinha muito medo de falar. Eu tinha medo de desapontar, porque eu queria entregar uma experiência, mas eu não sabia como fazer e aí estava vindo com custo a mais. Então isso eu ficava morrendo de medo de passar essas informações para o cliente. Eu tinha medo de falar de custos extras, porque eu nem sabia o que ia gerar custo extra. Então, antes do que estava acontecendo, a gente tinha feito alguns orçamentos prévios, mas eu não tinha conseguido orçar tudo. Então é muito importante, antes da gente começar uma obra, orçar tudo, né? Para você saber o real custo daquela obra e o seu cliente se preparar para isso. Ele tem que saber quanto ele vai gastar para ele poder se preparar financeiramente. Não adianta nada falar para o cliente, a obra vai custar 100 mil e aí no final custar 150. De onde que ele vai tirar 50? Às vezes ele só tinha 100, ele não tinha como tirar mais 50. Né? Uma coisa é uma obra que vai custar 100, custa ali 105, 110, né? Ali uns 10% a mais, a pessoa até tem às vezes isso preparado. Mas às vezes custa o dobro, ela não tem. Então a gente tem que saber orçar essas coisas antes. E isso eu não sabia, né? Então fui tendo vários problemas por causa disso. Então eu fui seguindo por alguns anos dessa forma. Por quê? Depois que eu entreguei essa obra, eu passei por um monte de dificuldades, mas naquela época eu tava com aquela sede de conhecimento. Eu queria aprender, eu queria saber mais. E aí eu embarquei numa próxima obra. Na próxima obra, alguns erros que eu já tinha aprendido naquela, eu não cometi na outra. Outros que eu tinha cometido, mesmo assim eu continuei cometendo porque eu não sabia como resolver. Então, ao longo dos anos foram se passando e eu fui pegando outras obras. Por quê? Viver só de projeto,
A não ser que você às vezes consiga cobrar valores exorbitantes, né? E clientes pagantes disso, é um pouco difícil você se manter só na área de projetos, né? Dependendo do ramo que você estiver, com os clientes que você estiver fazendo. Então, naquela época, para mim, projeto não cobria os custos que eu precisava. Então, as obras sim. Então, obras sempre me deu um valor, um faturamento maior do que projetos. Então, eu mesmo tendo as dores de cabeça, mesmo tendo os problemas, eu falo, não, eu preciso continuar com obra, porque só fazer projeto não dá. Então, eu continuei alguns anos fazendo a execução de obra, porém, com muita dor de cabeça, com muitas noites mal dormidas, com muitas preocupações. E aí, o que aconteceu? Chegou um momento que aconteceu uma obra que sempre tem aquele cliente, aquela obra que é a gota d'água, que você fala, não vou mais fazer isso, não quero mais passar por isso. E aí foi nesse momento que eu cheguei ali na minha obra Gota d'Água, que foi um apartamento de cobertura bem grande, de 190 metros quadrados, e o cliente, nossa, me infernizou, né? De tudo quanto foi problema aconteceu naquela obra. O cliente era muito detalhista, eu não entendia o que ele via de problema, e eu tinha muito problema com as equipes junto com o cliente, muito conflito ali dentro, não sabia resolver essas coisas. E até que eu cheguei e falei, não, chega, eu vou dar um jeito de parar com obra, vou fazer só projeto, e aí abandonei. As obras começaram a aparecer e eu só declinando e aceitando só os clientes de projeto. O que aconteceu? Meu faturamento, caiu, foi lá para baixo. Então, aquilo que eu estava acostumada a faturar começou a cair. E aí eu tive que começar a pegar mais projetos e trabalhar mais para conseguir compensar isso. Consequentemente, chegou uma época que eu estava virando fazendo projeto. Muito projeto, contratando mais pessoas, mesmo assim não dava conta, eu tinha que... Porque quando você contrata, você tem custo fixo. Então eu tinha escritório, locação, né, tudo mais, várias pessoas trabalhando. Então eu tinha um custo, eu tinha que manter, todo mês aquele custo eu tinha que pagar. Então, eu tinha que pegar muitos projetos. E aí, cada vez mais, eu estava entrando no operacional porque eu não estava conseguindo manter, né, o faturamento que eu precisava. E aí, eu falei, passou-se, né? Acho que eu fiquei 1 ano, mais ou menos, fazendo dessa forma, até que eu pensei, não adianta, eu vou ter que superar, né, esse cliente traumático que eu tive e vou ter que voltar a fazer obras. E até porque eu tava sentindo saudades da obra. É gostoso ver a obra acontecer, é legal você ver as coisas prontas, né? O projeto sendo executado da forma que você idealizou. Então é muito bom fazer obra. Então eu tava com saudade disso, eu tinha que voltar. Foi aí que veio, né? Foi a grande ideia, foi quando eu comecei a pensar. Eu falei, não, eu preciso descobrir como fazer isso de uma forma melhor. Isso tem que sair de algum jeito. Não dá para ficar fazendo gestão da forma que eu fazia, né? Vamos ver como vai dar. A coisa tinha que sair melhor. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre gestão, comecei a estudar mais sobre administração e fui fazer cursos de como atender melhor o cliente, porque eu lembro que eu tive problemas não só com equipes, eu tinha problemas de atendimento também, que isso é uma coisa que falta muito pra gente, como atender bem o seu cliente, a gente não tem essa matéria na faculdade, né? Então eu tive que buscar isso, então eu fui atrás de como fazer gestão melhor, como fazer uma boa administração, como fazer um bom atendimento, né? Como criar uma experiência para o meu cliente. E foi aí, então, que o meu método surgiu. E aí eu falei, bom, aqui vou idealizar. Fui idealizando todas as etapas, tudo que eu achava que tinha que ser, baseado em todos os estudos que eu fiz. E aí eu resolvi colocar em prática. E aí, gente, que mudança! Como foi diferente a gestão dessa primeira obra logo após eu ter criado o método. Por quê? Tudo se encaixava. Então eu tinha uma equipe tranquila, eu tinha que fazia as coisas, eu tinha serviços que estavam bem planejados, eu tinha um cliente tranquilo quanto a custos, quanto aos prazos, quanto ao que estava acontecendo, ele estava tranquilo porque eu estava cuidando das coisas. Então foi muito bom. Quando eu vi que aquele método deu certo, eu falei, nossa, agora eu posso pegar um monte de obra, porque as coisas vão acontecer. E aí foi nesse momento que eu fui convidada para gerenciar uma obra enorme, uma obra muito grande, de uma empresa grande aqui em São Paulo, que custou em torno de 8
18 milhões de reais a obra. E aí eu já tinha feito um projeto enorme para essa empresa e eles falaram assim, olha, a gente quer que você faça a gestão dessas 2 obras grandes que é case aqui para a empresa e tal, e a gente quer que você faça a gestão. E aí eu falei, bom, agora é hora, né, de eu colocar o meu método de novo em prática para ver ele funcionando numa obra grande também. E aí a gente iniciou, foi uma obra que desde ali da fase de final ali de projeto até a entrega da obra foram 7 meses e foi incrível, né? Trabalhamos muito, foi muito gostoso e tudo aconteceu conforme tinha que acontecer, o cliente ficou satisfeito, a obra terminou no prazo, com o orçamento correto, cronograma, as equipes, tudo deu certo e foi muito bom. Então, hoje eu tô aqui compartilhando isso com você porque eu quero ajudar você, né? Você arquiteto, você design de interiores, você engenheiro civil ou você estudante, né? Que às vezes já tá aí no fim da faculdade e já tá querendo ingressar no mercado de trabalho e não sofrer o que eu sofri. Não quero que você sofra aquela falta de informação que eu tive no começo, né? Não ter um bom método, não saber como fazer as coisas. Eu tô aqui hoje para te ajudar, porque eu quero que você já comece aumentando bem o seu portfólio. Quando você começa a pegar um projeto, você já engatar na obra também. Por quê? Quero contar uma coisa para vocês. Projeto, uma coisa é você mostrar para as pessoas um portfólio com imagens em 3D, né? Por mais realistas que elas sejam. É lindo, eu mostro imagens em 3D também. Mas um portfólio com fotos de obras reais, ele encanta de uma outra forma, né? Ele dá uma sensação de, nossa, essa pessoa sabe o que faz. Olha aqui, ela tá me mostrando pronto. Ela tá me mostrando a coisa executada. É diferente quando a gente mostra, né? Então você fazer também a obra, ela te traz um portfólio maior. Ela te traz um portfólio real, que gere, né, que inspira, que gera confiança, que gera segurança do seu cliente quando ele olha para você. Então, eu quero até te dar um exemplo de como que eu acabo vendendo mais quando eu mostro isso para os meus clientes. Então, quando eu vou fazer a minha reunião de briefing, né, minha reunião ali de captação com o cliente que eu quero mostrar para ele meu trabalho, eu mostro exemplos das coisas que eu já fiz. Então, é muito legal quando o cliente fala assim, então, eu tô com um problema aqui, eu tô precisando construir isso e tal, e aí nesse momento eu lembro de alguma coisa que eu já fiz, e aí eu encaixo isso naquele momento da apresentação e ele fala, nossa, eu gero uma conexão ali com ele. Ele pensa, ela sabe do que eu tô precisando, ela sabe do que é o meu problema, ela sabe resolver. Então, naquele momento eu consigo fazer uma conexão com o cliente e eu já capto esse cliente. Então, quando eu tô fazendo ali a minha reunião de captação, eu já apresento para ele todo o meu método. Eu mostro para ele, falo, olha, cliente, eu faço assim nessa etapa, assim que eu mostro para você, assim que eu falo com o fornecedor, assim que eu faço orçamento, assim que eu vou mostrando tudo para ele. Chega no final, às vezes eu cobrei mais caro do que outros profissionais e ele fala, nossa, eu já falei com 1, 2, 3 pessoas, porque cliente é assim, ele sai fazendo orçamento, né? E nenhum deles me mostrou o que você mostrou. Nenhum deles me mostra, me gerou a segurança que você gerou. Eu já ouvi isso de muitos clientes. Eles falam pra mim, olha, eu sei que o seu preço tá até mais caro, mas você me gerou mais confiança. Então eu prefiro fazer com você. Então tá vendo como é diferente quando a gente tem um método, quando a gente explica esse método, quando a gente mostra aquilo que a gente já fez? E a gestão de obras é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Mas vamos lá, já falei um monte de coisa aqui de mim, eu quero agora também, eu acho que você já deve ter aprendido um monte de coisas com essas minhas experiências, mas eu quero trazer o conteúdo para vocês da aula de hoje. Então, deixa eu já habilitar aqui, que eu quero trazer para vocês uma frase. Opa, peraí, não é esta frase aqui, aê, prontinho. É esta frase. Eu quero trazer essa frase para vocês porque essa foi uma frase que me inspirou muito. Então, quando eu estava lá buscando falar, né, sobre gestão, sobre administração, como que eu poderia, né, eu me deparei com essa frase. Eu vou até ler ela aqui para vocês. O principal objetivo da administração deve ser o de assegurar o máximo da prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado.
Então, deixa eu voltar essa tela aqui para baixo. Pronto, aí a gente já continua. Então, essa frase mexeu muito comigo porque eu sempre pensava muito no cliente, né? Então, eu sempre olhava e falava, não, eu tenho que atender o cliente que é o meu chefe ali, né? O cliente que tá me contratando, me pagando. Então, eu acabava brigando muito com os fornecedores, com os prestadores de serviço. Por quê? Quem estava me pagando era o cliente, então o cliente era ali a pessoa que estava como se fosse o meu chefe, então todo mundo que tivesse ali era inimigo, né? Não inimigo, mas era pessoas que eu tinha que estar ali cobrando, que eu tinha que estar em cima. Então eu gerava muitos conflitos com os meus fornecedores, com os prestadores de serviço. Então eu ficava no pé deles, eu ficava reclamando, eu ficava brigando que estava atrasado, e não sei o quê. Por quê? Eu queria, né, que as coisas andassem para o meu cliente. Então, a minha preocupação maior era atender o cliente. Ao mesmo tempo, por causa de todos esses conflitos que eu gerava, eu tinha uma insatisfação do cliente. Por quê? A obra atrasava, a obra custava mais caro, a obra não tinha qualidade. Então, eu gerava um conflito com o meu cliente e gerava um conflito com os meus prestadores de serviço, o que não é bom. E aí, quando eu vi essa frase, eu falei assim, nossa, que interessante, eu tô fazendo as coisas do jeito errado. Então, uma boa gestão, né, uma boa administração é aquela que ela cuida do seu cliente, ela olha os interesses do seu cliente, mas ao mesmo tempo, ela também está prestando atenção na qualidade dos prestadores de serviço, não na qualidade do que eles estão fazendo, mas a qualidade de trabalho deles, do ambiente de trabalho para eles. Então, o papel do gestor, do administrador, é cuidar dessas partes envolvidas, tanto o cliente quanto o prestador que vai estar dentro da obra. E foi aí, nesse momento, né, que eu descobri esse gráfico aqui que eu quero também mostrar para vocês. Deixa eu ver. Esse aqui, pronto. Então, deixa eu já passar para cá. Então, foi aí nesse momento que eu cheguei neste gráfico de gestão de projetos. Então, isso daqui quando eu fui estudar gestão de projetos, eu descobri esse gráfico. E aí, muita coisa fez sentido para mim. Então, é isso que eu quero trazer para vocês na aula de hoje. O que é a gestão? O que é o gerenciamento de obras? Então, o gerenciamento de obras está aí, ó, na sua tela. Isso aqui é gestão, isso é gerenciamento. Então, eu vou passar com vocês um a um. Vamos começar com... vamos falar aqui de tempo cronograma? Vamos começar por isso. Então, o que é esse gráfico? Eu tenho aqui um monte de bolinhas com várias palavras e no meio tem a palavra integração. Então, gerenciar alguma coisa, né, fazer a gestão de alguma coisa é a integração de todos esses itens, de todas essas palavras. Então, vamos pensar uma coisinha de cada vez. Vamos pensar aqui no tempo cronograma. Uma coisa que eu gosto muito de fazer no início da minha conversa com o cliente é entender qual que é o tempo dele. Então, quando a gente está ali no começo do briefing, isso é um dos itens do meu método, né? Fazer um briefing muito bem detalhado. Eu gosto de perguntar para o cliente todas essas coisas. E uma delas é o cronograma, é o tempo. Cliente, para quando que é a inauguração do seu restaurante? Cliente, quando que você precisa se mudar para essa casa? Cliente, para quando que você quer começar a vender essas casinhas para locação? Enfim, independente qual seja o tipo de obra, o tipo de projeto, né? Se é residencial, comercial, reforma, construção, o que for, né? A gente precisa saber qual que é a estimativa dele. Por quê? Já neste momento é importante que a gente passe para ele se isso é viável ou não, se é factível ou não. Vamos supor que o cliente chegue e fala assim, então, olha, eu quero construir um prédio de 12 andares em um mês. O cliente vem com essas, tá? Não é? Pode parecer absurdo porque você sabe que isso não é possível. Mas para o cliente, para ele vem. Ele idealiza que as coisas têm que acontecer naquele tempo e muitas vezes não dá. Então, quando a gente começa a falar de tempo, se o cliente quer fazer uma obra rápida demais, eu vou precisar destacar outras dessas bolinhas para ele. Por exemplo, então você quer uma obra rápida demais? Então, eu acho que o custo da sua obra vai aumentar. Talvez a qualidade da sua obra vai cair, né? Os riscos envolvidos vão ser muito altos. Então, a gente começa a ter problemas, né, coisas que vão ter que crescer e diminuir em cada uma delas. Então você vê que a gestão ela é uma integração de todas elas, né, de todos esses itens. Então vamos continuar.
Qual que é o escopo, né? Então vamos lá. O escopo é, vamos pegar aqui a construção, vamos pegar um restaurante? Vamos pegar um restaurante japonês. Vamos lá, vamos ser mais específico ainda. Então, o cliente ele quer fazer a construção de restaurante japonês. Então, esse é o nosso escopo. Vamos supor que ele já tenha o projeto, né? Que você, ou foi você que já fez o projeto, ou alguém fez o projeto para ele. Então, a pergunta é: quando que você quer inaugurar? Então, o que a gente tem que ver? Normalmente, quando é um cliente comercial corporativo, ele passa... ele acaba alocando, né, aquele espaço, ele não compra o imóvel, não é sempre que o cliente comercial compra o imóvel, às vezes ele aluga, porque ele não sabe se aquele negócio vai dar certo ou não, qualquer coisa ele se desfaz, né, da locação. Então, ele tem que contar o quê? Que ele está pagando aluguel daquele imóvel, ao mesmo tempo que a obra vai estar acontecendo, então tem um custo aí a mais do aluguel. Então, o cliente ele precisa te passar essas informações porque a gente tem que saber se ele vai conseguir bancar essa obra ou não. Então, um problema sério, né, que eu já vi, já aconteceu comigo é o cliente não saber quanto vai ser a obra, achar que é menos, a gente não falar sobre isso, falar sobre o custo da obra, e ele não ter dinheiro para pagar lá na frente e a obra ficar inacabada, né? Então a obra tem que parar no meio do caminho. Então é muito importante ter uma conversa muito franca com ele lá no início. Então ele vai ter que explicar: é um restaurante japonês, eu gostaria de inaugurar, sei lá, em 3 meses, né? O custo que eu tenho para a construção dele, sei lá, R$500 mil, né? E eu vou fazer esse restaurante para um público A, B, C, tem que saber também. Então, todas essas informações é interessante que a gente tenha. Então, a gente falou do escopo, o tempo, o custo. Essas, basicamente, são as coisas que o cliente mais vai trazer para você de cara. O restante dos itens é a gente que tem que começar a trazer essas informações. Por exemplo, se o cliente quer uma obra de 3 meses com um custo de R$500 mil para um restaurante japonês, pode ser que seja pouco tempo, mas também se passar muito disso, pode ser que o aluguel seja muito caro. Eu já peguei imóveis de clientes assim, de lojas de rua, né, corporativos, restaurantes, que às vezes o aluguel do espaço era 20, 30 mil, 40 mil por mês. Então, às vezes, 2, 3 meses de obra já foi aí 30% do valor que ele tinha para investir. Então, quanto mais rápido fosse a obra, mais dinheiro, vamos dizer assim, a gente teria para investir na obra. Então, se a obra fosse se delongando muito tempo, ele iria gastar muito com aluguel. Então, às vezes, valeria a pena a gente aumentar os nossos recursos. Então, quando a gente fala a palavra recursos aqui nesse gráfico, o que é? São os nossos, as pessoas que vão trabalhar na obra. Então, às vezes, seria interessante eu ter mais de uma equipe de, por exemplo, de marcenaria, mais de uma equipe de pintura, ou aumentar o número de funcionários daquela equipe, justamente para a gente conseguir ganhar no tempo, naquilo que é possível de ser, né, feito. Porque uma coisa que a gente nunca pode pular dentro da obra são etapas de cura dos materiais. Então, se um material demora, sei lá, 3 dias para secar, não adianta eu querer que ele seque em 2. Né, ele não vai secar. Às vezes a gente pode até usar de artimanhas, né, colocar ventilador, aquecedor na obra, enfim, mas nem sempre isso é possível. Então a gente não pode pular etapas que demandam do material, a materialidade. A gente não pode tirar as características do material, né? Então isso é importante. Mas a gente pode tentar mexer com essas coisas para melhorar, né, o tempo da nossa obra, para tentar reduzir se o cliente assim quiser. Consequentemente, eu vou ter que aumentar custo, mas ele vai estar ciente disso. Né? Quais são as minhas aquisições? Né? Então, vamos supor, para essa obra andar mais rápido, então talvez seja melhor que eu compre uma lixadeira de parede lá para poder lixar massa corrida, para ir mais rápido do que a pessoa ter que ir lá na mão lixar. Ou sei lá, é melhor comprar uma máquina para... Enfim, quais são as aquisições que eu vou ter que fazer para melhorar o tempo da minha obra. Então, isso também é uma questão que é importante a gente checar. Né? Vamos pensar aqui em outra coisa. Quais são os meus riscos envolvidos? Isso é uma coisa que eu vejo muito pouco as pessoas falando. Né? A gente tem que, antes do início da obra, checar quais são os riscos da obra. Né? O que pode acontecer de errado? O que pode brecar a minha obra? Por exemplo, chuva, tempo, né? Condições climáticas, se é uma obra que você está fazendo ao ar livre, ela é um risco alto da sua obra atrasar. Então, o que a gente pode fazer para amenizar isso? Tem obras que não tem jeito, então eu já tenho que deixar claro para o cliente, olha,
aqui, se tiver chuva, ela vai atrasar, ponto, acabou, não tem o que fazer. Mas às vezes não, pode ser que tenham serviços que dê pra gente fazer, sei lá, uma tenda, alguma coisa, enfim, para conseguir trabalhar. Então, pensar nos riscos que possam acontecer na obra nos ajuda a melhorar os custos, a melhorar o tempo, o cronograma, deixar o cliente satisfeito, a não ficar atazanando a cabeça das equipes, né? Então, riscos podem ser dos mais diversos. Então, podem ser riscos de barulho, por exemplo, e vizinho reclamar e embargar a obra. Pode ser risco de documentação errada, né? Então é muito sério, a gente tem que falar sobre documentação com o nosso cliente. Então tem uma série de coisas que a gente precisa checar, né? Uma outra questão interessante, partes interessadas. Quando a gente fala de partes interessadas no nosso projeto, a gente está falando não só só do cliente e do prestador de serviço, mas a gente está falando também dos nossos usuários. Quando a gente começa a pensar nas pessoas que vão usar no pós-obra, a gente toma atitudes, né? A gente desenvolve ali soluções que vão ser melhores para o dia a dia. Então, vamos, por exemplo, é uma obra que vai ter muitas crianças, vamos dizer assim, sei lá, algum estabelecimento que vai ter muita criança. Então, será que não é melhor eu pedir para o meu marceneiro arredondar todas as quinas das mesas ou das marcenarias, ou que eu não possa ter coisas pontudas, enfim, uma série de coisas que eu vou pensar no meu público que vão ser de crianças. Se é um público adulto, idosos, né? Então eu tenho que pensar se é pessoas obesas, enfim, você tem que pensar nas partes interessadas. Então, se a gente souber exatamente quem são os meus usuários e pensar neles, a gente vai projetar melhor e desenvolver soluções dentro da obra também melhor para eles, tá? Não só pensando no cliente, né, que te contratou, mas também nas pessoas daquele cliente. Pode ser na família do cliente, pode ser nos funcionários do cliente, pode ser nos clientes do restaurante que vão vir usar o espaço, né? Então, essa questão é muito legal da gente poder estar pensando nisso também. Comunicação. Essa é uma questão muito legal, que foi uma que eu aprendi muito nas minhas obras, foi a comunicação tanto com o meu cliente como com os meus prestadores de serviço. Então, o feedback que eu vou passar para eles, a informação que eu vou dar para o meu cliente do andamento da obra, né? Como que eu vou reportar para o meu cliente as coisas estão acontecendo para ele ficar tranquilo. Então, a comunicação entre as equipes e com o meu cliente é muito importante, e isso é o papel do gestor fazer, né? Então, pessoal, esses itens todos que eu passei aqui para vocês fazem parte de uma boa gestão. Então, deixa eu já deixar ela aqui do ladinho para vocês irem vendo. Mas tudo isso que eu passei aqui para vocês fazem parte de uma boa gestão de obras. Porque se a gente consegue equalizar todas essas coisas, né? A gente equaliza o desejo, o custo, né? O tempo, todos esses itens, a gente vai conseguir planejar melhor. Então, planejar é todo o segredo de uma obra. Então, é uma obra bem planejada, bem acompanhada, que você saiba quando as coisas vão acontecer, que as equipes tenham confiança também em você. É importante que a equipe que você contratar te veja como um gestor, te veja como gerenciador daquela obra, que ela tenha respeito por você ali dentro, para ela poder saber reportar as coisas para você e ser um parceiro e não alguém que te atrapalhe, certo? Então, isso é gestão de obras. O que é? É isso que eu acabei de passar. Toda a integração desses itens dentro da obra. E aí você pode estar pensando, mas será que é para mim isso? Será que eu vou saber fazer isso? E uma das coisas que eu acho mais interessantes, que uma vez me falaram, falou assim, mas a gestão de obras não pode ser feita por um administrador, né, de empresas? Ele não pode fazer uma gestão? Aí eu fiquei pensando, falei, pode, né? Ele pode fazer uma gestão, ele vai saber de gestão, de gerenciamento, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, porém, ele não tem os conhecimentos técnicos para isso. Então, eles não vão ter os conhecimentos, né, de leitura de projeto, né, de entendimento de materiais, de quantitativos, pode ter muita coisa que ele não saiba fazer. Então, a gestão de obras, eu vejo como é um serviço que ele é totalmente voltado para nós da construção civil, nós arquitetos, nós engenheiros, nós designers de interiores, né? Até os estudantes já podem participar, né? Então, dentro de uma empresa, às vezes você tem estagiários, eu acho que é extremamente importante que os estagiários também vão à obra,
porque já é ali um conhecimento tão grande em um dia de obra que ele já vai melhorar muito a fase de projeto dele. Então, a parte de gestão, ela é para nós. Ela é para nós arquitetos, engenheiros, design de interiores, né? Então, pessoal, hoje nós falamos muito sobre isso, né? Eu quis trazer para vocês toda essa experiência, toda essa bagagem que eu tive ao longo dos anos, como que o meu método nasceu, como que eu descobri como fazer uma boa gestão de obras, uma gestão que vai me dar noites tranquilas de sono, não vai me dar dor de cabeça, que eu vou conseguir gerenciar mais coisas em menos tempo, né? Porque a organização é a base para tudo, né? Então foi assim que eu descobri, foi assim que eu consegui montar esse método, né? Então ter esse método vai te ajudar muito na sua área de gestão, né? Então hoje a gente falou sobre isso e eu já quero trazer para vocês o tema da próxima aula, né? Então, eu já tô com ele aqui, que são os principais erros numa gestão, né? Porque uma gestão de sucesso não é só saber o que fazer, é também saber o que não fazer, né? Então, aquilo que você não pode fazer, que aquilo ali, ó, se fizer isso aqui vai dar ruim. Então, é melhor você já se precaver. Então, não perca a nossa aula. Então, ela vai ser disponibilizada no dia 27 agora de abril. Então, você já vai receber o link no seu e-mail, tudo no contato que você deixou com a gente, e você vai ter acesso à nossa próxima aula e você não perca. Então, eu já quero te pedir que deixe aqui o seu comentário, né? Se você tiver alguma dúvida, se você teve algum insight, achou alguma coisa interessante, quer comentar, quer deixar alguma pergunta, deixa aqui que a gente vai responder na próxima aula, tá bom? E, ao mesmo tempo, quero te pedir que me acompanhe lá nas redes sociais, estão no meu Instagram, no Arquiteta Pamela, com 2 M's, né, que lá eu tô postando todas as coisas referente à jornada e referente a obras também, com várias dicas, e a gente vai também se falando por lá. Eu quero agradecer imensamente que você esteve até aqui, né, assistiu essa aula com tanta coisa boa, tanta coisa interessante, né, te agradecer por estar aqui com a gente e a gente se vê aí na próxima aula.